Sejam bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos ao Apocalipse na Semana das Bruxas. Acendeu um incensinho aqui, porque hoje a gente vai falar sobre o elemento ar, a intuição, a clareza, os pensamentos, o estado meditativo ou o estado de agitação. Então, respira fundo, se concentra. Hoje nós temos duas opções sobre a mesa. A primeira delas é a pena. E a segunda... Opa, a pena tá se desfazendo aqui, oh meu Deus. E a segunda, o atame. E a minha mão tá suja de incenso agora. É isso, né, gente? A gente vai se sujando fazendo as bruxarias aqui. Bom, então é isso. Se você precisar de mais tempo para ver qual caminho te chama mais, qual opção realmente fala com você de alguma maneira, pause o vídeo, depois vai lá na descrição que já tem a minutagem de cada uma delas, tá? Eu vou seguir para a leitura e te vejo já já. Até já. Olá, grupo 1, espero que você esteja bem. Hoje a gente vai ver aqui como é que tá a sua intuição, o seu poder de oráculo também, de enxergar além dos véus, de enxergar o passado, o presente e o futuro. Bom, para explicar para vocês, nessa semana eu tô trazendo aqui a força dos animais selvagens desconhecidos, um oráculo da Kim Krans. Se você não tá acompanhando aí, estamos vendo como é que estão os nossos elementos, né? Então, a terra, a água, agora o ar, depois teremos o fogo e o éter. O elemento ar, ele tá muito ligado com a nossa mente, com os pensamentos, também com a escrita, a intuição. A gente pode pensar nela de várias formas, na verdade, né? A intuição do corpo, a intuição das emoções, do sentir e também pelo fogo, né? Eu acho que o fogo também tem uma relação forte com a intuição. Porém, eu trouxe aqui com o ar por ter essa questão do oráculo. Eu acho que o oráculo está muito relacionado com esse elemento. Claro que vai depender de qual oráculo a gente está falando, né? Mas eu acho que aqui a gente tem alguns elementos, alguns animais também com o outro oráculo que a gente vai usar depois, que vão trazer esse aspecto também, né, de uma inteligência, uma sabedoria, um conhecimento que não necessariamente vem de livros, de informações, de estudos, mas que vem ali da nossa psique, da nossa alma, enfim. Então, o animal que veio aqui para você foi a carta do abutre. Essa é uma carta muito ligada com a purificação e faz até uma correlação entre aquela coisa de você passar por algumas situações que são bênçãos disfarçadas de maldições. Então, você pode estar passando por momentos de livramento, de uma limpeza escabrosa, assim, da sua espiritualidade ou da sua intuição, né, daquilo que é maior, fazendo uma limpeza em você, na sua vida, nos seus arredores, e você talvez veja isso como algo denso, algo pesado, um trabalho que, né, você não gostaria de fazer e tal. Talvez você seja a pessoa também que faz a limpeza nos outros, consciente ou inconscientemente, esteja nesse momento de purificar os ares ali das outras pessoas, cortar através da comunicação ou através da escrita. E aí, hoje eu trouxe aqui o oráculo do caminho Yogi, ou Yogini, para ver como é que tá a sua relação com a sua intuição, essa visão interior, essa clareza interior, e como você pode fortalecer essa relação.
Então, para representar o momento atual, a gente tem aqui Pratyahara e Lalita. Vou virar aqui as cartinhas, mas elas vieram invertidas, tá? Lalita, Tripura Sundari e Pratyahara. Bom, Lalita é uma deusa muito ligada com o desejo, com a paixão, com o prazer, que pode ser carnal, mas também é um prazer de uma maneira mais ampla, sabe? Que tem até uma relação com o amor mesmo, o desejo ali entre duas pessoas, enfim. E o Pratyahara, ele é meio que um fundamento relacionado com um certo desligamento de prazeres superficiais. Então eu diria que a sua relação com a sua intuição, ela pode estar sendo um pouco confundida aqui com prazeres, na verdade, sendo confundida com não, mas sendo confundida por distrações, desvios, prazeres passageiros, coisas supérfluas, e aí aquele excesso de dopamina, enfim, de hormônios e emoções e coisas que você se apega e isso te distrai da sua clareza. Então, por isso que eu sinto muito aqui que tem essa necessidade de uma limpeza mesmo, sabe? Como se a sua intuição também estivesse tentando, de alguma maneira, tentando te avisar que algumas coisas parecem ser boas, mas na verdade elas são negativas, da mesma maneira que o contrário disso, né? Você achar que algo que está acontecendo, que está sendo retirado da sua vida é negativo, mas na verdade é positivo, porque vai te fazer bem e vai te fazer evoluir e entrar cada vez mais em contato com essa intuição. E daí, aqui tem uma coisa muito forte, né? Acho que eu já comentei sobre essa carta também, porque ela veio numa tiragem passada. Talvez você venha de lá, né? Estamos tendo essa sequência assim, então eu tô sempre falando, talvez você tenha vindo dessa tiragem aqui, talvez você tenha vindo da outra. Mas se não, também vou deixar aí nos cards para você procurar outro vídeo, caso tenha interesse. Mas ela é uma carta que ela traz essas coisas práticas do cotidiano, assim, né? Da gente buscar subterfúgio, refúgio, válvula de escape em chocolate, café, séries de TV. E aí, isso podendo desembocar em vícios, porque eu acho que aqui a questão do prazer, ela é muito forte, né? Aquele prazer instantâneo. E por isso, talvez você se sinta um pouco desconectado, desconectada da sua intuição. Aqui a gente tem uma representação muito feminina. E eu acho que talvez você tenha já algum vínculo, uma prática, uma conexão com alguma deusa, né? Podendo ser Lalita, podendo ser uma outra deusa, uma pombogira, uma cigana, alguma coisa nesse aspecto feminino muito forte. E talvez até essa figura venha também para te avisar que você talvez esteja olhando pro lado invertido disso, sabe? Por isso as cartas invertidas tão trocadas ali, né? Distorcidas. É como se o espelho tivesse meio embaçado ou você tá usando ele do lado errado. Me veio na cabeça quando a gente olha o reflexo numa colher, né? Porque tem aquele reflexo invertido. Então, é como se você estivesse fazendo isso, talvez virando a colher para se enxergar do lado oposto. Enfim, não sei. Talvez tenham muitos desdobramentos aqui. E aí, para se conectar melhor com a sua intuição, para fortalecer a sua intuição, temos tamas e tapas. Até o nome ser parecido aqui, para mim, me traz uma ideia de repetição, de reprodução também, sabe? De continuar reproduzindo algo, de ter uma disciplina, porque tapas está relacionado com isso. É uma carta muito ligada também com o fogo interno, essa chama que se mantém, apesar das mudanças e tal. Então, eu diria que você já tem uma grande intuição, você talvez já tenha um vínculo forte, só que ele tá um pouco perdido por conta dessas
múltiplas coisas aí que você pode estar procurando prazer, satisfação e tal, e não tá conseguindo acessar de maneira clara. Então, aqui é muito propício fazer rituais de limpeza, de purificação, banimentos, até banimentos assim regrados, né? Então, uma vez por semana, ou se for uma coisa mais simples, né? Uma vez por dia também. Ter talvez ali um momento de meditação para você limpar os seus pensamentos, ou até fazer aquela prática de escrever pela manhã tudo que te vem pela cabeça, sem dar muita ordem e tal, mas para você liberar o pensamento, liberar assim as coisas, como se fossem os resquícios do inconsciente ali da sua noite, e poder seguir o seu dia de uma maneira mais tranquila, mais plena, no sentido de ter a cabeça esvaziada, entre muitas aspas, né? Não é esvaziada de pensamentos, mas focando mais no presente do que no futuro ou no passado, ou nessas coisas que vão acabar te trazendo alguma espécie de dor. Então, tapas e tamas trazem aqui uma necessidade de ter disciplina, de ter se desafiar a não ficar só atrás do prazer, né? Porque é claro que você não deve negligenciar o seu prazer, a sua sexualidade, os seus desejos aqui, mas é preciso que você também tenha um momento de descanso aqui, né? Tamas, inclusive, é uma carta de hibernação. E ela veio bem em pezinha, assim, então eu entendi que esse é o período de você hibernar, de você se retirar. E daí me veio muito forte aqui uma coisa de fazer um retiro das redes sociais, assim, né? Principalmente Instagram, coisas que alimentam esse prazer instantâneo, mas que não te acrescentam de verdade. Então aqui vem muito esse chamado de você se retirar um pouco de meios que atrapalham a sua visão, que te distraem, se afastar de práticas, de coisas e de pessoas que te distraem, se fechar um pouco no seu mundinho, e nesse mundinho você vai cultivar essa disciplina para com a sua intuição, para com a sua espiritualidade. Então, é um movimento assim muito iógico até, né? Se você gosta aí de praticar yoga, de fazer meditação, eu acho que aqui podem ser ferramentas muito úteis para que você desenvolva esse contato com a sua intuição. E aí, uma coisa complementar a isso, né, da repetição, da disciplina, do afastamento e tal, é também você entender que o tamas, o descanso aqui, o repouso, a hibernação, ele pode acontecer em ciclos menores, né? Então, às vezes você tirar um momento do seu dia para de fato se desligar de redes sociais, de ter, por exemplo, uma refeição no dia em que você vai comer de uma maneira mais leve, mais saudável, comer mais vegetais, assim, uma coisa que não te pese tanto, que não seja gordurosa, que não seja tão palatável assim também, né? Porque eu acho que aqui com os chocolates, as delícias, os sabores e tal, a gente tem uma pegada mais gostosa, mas também mais densa. E aí aqui desse lado a gente tem algo que realmente vai te trazer uma nutrição real assim para o teu corpo, e aí mantendo o teu corpo nutrido, descansado, dormido, né, bem comido e bem dormido, você consegue fazer com que a sua visão se expanda, com que você tenha mais tato, mais percepção diante dos oráculos. Então, né, ao tirar cartas ou ao se conectar com uma mensagem aqui, por exemplo, você tem essa clareza melhor do que realmente faz sentido para você, do que não tá batendo, dos seus incômodos e como eles refletem nas suas ações. Então eu acho que aqui é esse movimento, sabe? Se retirar mesmo de meios muito agitados, meios muito bagunçados e que sugam um pouco a sua energia também, para você se revitalizar. E aí, né, a coisa que eu ia falar era de você também ter
caso não seja possível fazer um retiro total, assim, né, de uns meses aí, um mês e tal, de você incluir essa prática cotidianamente. Então, todos os dias eu tenho aquela hora que eu não vou ficar me enchendo, me entupindo de informação, de conteúdo, de comidas pesadas e tal. É como se fosse um momento detox, sabe? Para o seu corpo e a sua mente se regenerarem ali. E aí, claro, né? Esse tamas, essa hibernação, ela não precisa ser definitiva como algo que. Ah, então, eu, por exemplo, né? O caso do Instagram. Vou sair do Instagram e aí nunca mais eu volto. Talvez seja uma boa, né? Se for algo que você percebe que no processo faz sentido, mas também pode ser algo temporário. Então, nesse período em que você se afasta, você vai cuidando da sua disciplina para consigo mesmo, focando ali em se desafiar aos poucos, né? Sem exagerar na dose. E depois é como se você pudesse sair da concha, sabe? Pudesse se mostrar para o mundo numa versão melhor de si mesmo. E não pelo mundo em si, né? Mas por você, para você mostrar para si mesmo que você se desenvolveu, que você melhorou, que você conseguiu ficar mais de bem com o teu corpo e, consequentemente, conseguiu ficar mais de bem com a tua intuição. Então, vamos selar aqui com uma mensagem dos Guardiões da Floresta. Deixa eu já deixar o livrinho por aqui. Eu tô aqui na arte de empilhar, empilhar cartas. Então, vocês vão ver que tem uma carta em cima de um outro baralho. Porque eu tô gravando alguns vídeos em sequência. E daí é isso, né, gente? Vamos lá, então. Qual que é a mensagem dos Guardiões da Floresta? Aqui a respeito do oráculo do grupo número 1, da intuição. O que a intuição quer dizer? Olha lá, equilíbrio e sorte. Então, temos aqui a libélula e o amor perfeito. Essa é minha carta favorita, assim, eu acho, desse oráculo. Eu acho muito linda ela. E o pato e o crisântemo. Sorte. Vamos ver o que vem aqui. Como uma libélula pairando sobre a água, você está saudável e confiante. Sua habilidade física está à altura de sua força mental e emocional. Então, aquilo que eu falei, né, de você cuidando do seu corpo, do seu descanso, do seu bem-estar, da sua alimentação, a sua mente, ela meio que acompanha. Talvez você já tenha uma mente, né, muito evoluída, assim, digamos, uma intuição muito forte. Só que é aquilo, né? Se você ficar se entupindo de coisas, aí você não consegue ouvir coisas visuais, né? Coisas comestíveis, enfim. Ó, posição invertida. Prepare-se, pesquise um pouco antes de agir para evitar pagar o pato. Então, aqui vem um alerta também, né? Eu acho que esse momento de retiro, ele pode te servir como um resguardo também. E aí, reforça aqui a questão de que, né, o abutre, ele faz aquela limpeza que nenhum outro bicho vai fazer, entendeu? Ninguém quer colocar a mão ali na putrefação, na podridão, né, da morte, enfim. E aí, ele que vem limpando ali a coisa. Então, aqui eu sinto muito como a sua intuição te dizendo que você precisa cuidar de alguns aspectos da sua vida antes que isso vire uma grande massa cinzenta, gordurosa, da qual você, né, não pode cuidar.
e aí, enfim, tenha que tomar medidas mais extremas. Então, aqui pensando até em questões de saúde, né? Como eu falei bastante do corpo, a gente falou de alimentação, pode ser que você continuar nesse ritmo aqui faça com que o seu corpo produza aí também algum problema de saúde, e aí, enfim, tenha que tomar uma providência mais pesada, tá? Então, acho que aqui pode ser também para outras coisas, né? Tipo, você tá numa relação ali que tá te fazendo mal, ou você tá mal equilibrado, né? Inclusive, a libélula aqui, quando ela vem invertida, ela fala de obsessão, mas ela veio na posição correta. Então você sabe equilibrar, você sabe manter esse equilíbrio e flutuar entre as possibilidades e ter o momento de descanso, ter o momento de revitalização, ter o momento de movimento, momento de momento, ter o momento de se desafiar e ir adiante e tal. Você já tem esse conhecimento dentro de você e é ele que pode te salvar de alguma, né, alguma coisa mais arriscada aí, de pagar o pato. Tá bom, grupo 1? Acho que por hoje é isso. Espero que essa leitura te ajude a se conectar mais com a sua intuição. Se você gostou dessa conversa, da forma como eu leio os oráculos e conduzo aqui, eu te convido a se inscrever, a curtir, a comentar também pra gente ter uma partilha aqui, tá bom? Te vejo numa próxima, se assim você desejar, né? Tchauzinho. Grupo 2 com a espada flamejante. Ai, meu Deus. Bom, grupo 2, aqui a gente tá vendo, né, como é que você fortalece a tua intuição. Eu tirei cartas aqui para ver como é que tá a sua relação com a sua intuição neste momento e como que você faz para ficar melhor, né, para fortalecer, para exercitar ou para criar, caso ela não exista, né? Mas eu acho que aqui eu tô falando com pessoas que são intuitivas sim, porque a carta que veio representando vocês aqui no Oráculo dos Animais Selvagens Desconhecidos é a carta do Falcão. E o Falcão, ele não apenas é sensitivo e intuitivo, como ele também é um mensageiro da divindade. Então aqui talvez sejam pessoas que me veio assim, pessoas que trabalham com oráculo, pessoas que já têm uma prática. Na verdade, a gente vai falar de prática aqui depois, mas eu acho que não é prática necessariamente. Ou talvez seja um excesso de informação intuitiva e aí você precisa ter um comprometimento ali para lidar com essa informação e não ficar perdido, perdida também, né? Essa carta, quando ela vem mal aspectada, ela tá ligada com uma coisa de ver demais e de ser meio suspeito. Então aqui é muito assim a mistura da intuição com a paranoia. Sabe? Uma coisa meio bagunçada assim, mas ao mesmo tempo eu sinto que vocês têm uma relação com a intuição. Acho que essa palavra é melhor do que a prática. Vocês têm uma relação aqui. E aí, isso que eu tô tentando me podar aqui de falar prática é porque veio a carta de Parvati invertida, que fala de falta de comprometimento. Então, você tem a consciência aqui com Hanuman, tem a consciência de que você é um ser espiritual, além de ser um corpo, de ser uma casca, e tem até um sentimento de grandeza aqui, porque Hanuman ele tá associado com a coragem aqui nesse oráculo, né? E aí vem trazendo uma parte da mitologia em que ele tem uma conversa com o Ram, que ele diz que quando ele olha para ele mesmo como um espírito, ele se sente como tão elevado quanto o outro deus, assim, sabe? Então, como se eles não fossem um rei e um servo, mas sim dois iguais e partes da mesma coisa, como se eles fossem o mesmo até.
Então, você tem essa consciência da sua própria divindade, e aqui eu não vejo a questão do lado ruim de Hanuman, que é aquela mente pulando como um macaco, né? Colocam assim na descrição. Mas ao mesmo tempo pode ser que às vezes aconteça porque você perde a mão aqui ou tipo nunca conseguiu realmente ter uma prática constante. Então Parvati, ela vem falando aqui da falta de compromisso com isso, e é até uma carta que propõe pra gente que se faça algo assim de 30 dias de prática de meditação, 30 dias de prática de yoga, 30 dias de sei lá o que quer que faça sentido pra você, tá? A gente vai ter ali o Kundalini, então, obviamente, eu vou falar de yoga também, né? Porque esse é o baralho yogi. Mas você pode pesquisar por ferramentas que, enfim, façam sentido para você, né? Seja acender uma vela todo dia, seja acender um incenso todo dia, seja fazer uma oração todo dia. Se for isso que te traz uma conexão com o divino dentro e fora de você, beleza, tá? Não precisa ser exatamente 30 dias, mas fica aí como uma dica, né? Porque eu acho que é uma coisa muito específica para ter num oráculo, então eu costumo levar em consideração. Daí, como fortalecer a sua intuição? Nós temos Kundalini e Anahata. Aqui tem, provavelmente, ou você já tem algum conhecimento acerca do despertar, da Kundalini e tal, ou você tem interesse, eu acho, porque veio muito, eu achei muito específico isso aqui, porque veio o Kundalini, que são, a gente tem aqui os chakras representados, né? Então, essa espinha como os pontos de energia que vão se juntando ali. O Anahata é um chakra, e aqui na carta da Parvati também fala que é como se você tivesse. É como se o seu conteúdo ele tivesse ali espirrando para todo lado, porque não tem uma espinha segurando essa estrutura, sabe? Então, aqui tem algo a respeito de Kundalini mesmo, ou de práticas, caminhos que tenham essa construção assim do corpo, de posturas, enfim, para mim, yoga, né? Então, Kundalini Yoga que pode ser muito benéfico para você, pode te ajudar bastante a conectar todos esses pontos do teu corpo. E aí, principalmente aqui o chakra cardíaco, porque ele veio, né, jogado aqui, tá? E aí, nessa posição, a Anahata fala de coração partido. Então, um coração que talvez não esteja pronto para amar pode dificultar com que você se relacione melhor com a sua intuição. Ou a sua intuição, ela vai te servir, ela tá querendo te ajudar a respeito de qual tipo de amor você precisa nesse momento, de como se relacionar melhor com as pessoas, de como achar a cura também para esse coração partido. E aí você precisa curar o teu coração, precisa curar esse ponto de energia para que essa linha, esse despertar suba também. E aí, aqui na Kundalini, a gente tem essa questão de que o despertar ele já está acontecendo, por isso que eu falei que talvez você já tenha algum conhecimento acerca disso, ou alguma prática que trabalhe com os chakras, porque é como se você já tivesse mesmo a consciência a respeito dessas possibilidades aqui, né? E talvez você já tenha feito meditações, já tenha feito também asanas aí, né? Algumas posturas específicas. Eu vou deixar para vocês aqui uma aula de Hatha Yoga pro Anahata, de um canal que eu gosto bastante, e vou deixar também recomendação de um canal que é de Kundalini. Aí vocês podem dar uma olhada, né, se for do seu interesse também, porque podem ter aulas que vão interessar, que vão te ajudar também.
e através disso é como se, né, fosse subindo aqui. Às vezes, deixa eu pensar no que eu vou falar, né? Aqui talvez você já tenha trabalhado bem alguns chakras aqui, né? Os de baixo, os de cima. E aí esse do centro aqui, né? Porque o Anahata, ele é como se fosse mais ou menos o meio. Não é o meio exatamente, mas enfim. Ele... Não, na verdade é o meio, né? Porque a gente tem o básico, o sacral, o plexo solar, aí tem o Anahata, tem o laríngeo, frontal e o coronário. Então ele fica bem no centro. Talvez você precise equilibrar esse ponto para que todos os outros funcionem também, né? Então a tua visão, a tua comunicação, a tua expressão, o teu prazer, o teu desejo, o teu ego, as tuas raízes, tudo isso, né? E o teu mundo espiritual também, as mensagens que vêm além de você, tudo isso precisa se encontrar nesse centro aqui no teu peito, de uma maneira que ecoe perdão também. E só lembrando que perdoar, né, não tem a ver com você voltar com a pessoa, aceitar ela e tal. Perdoar é muito mais sobre você mesmo. Se perdoar porque você estava vulnerável e deixou alguém te machucar. Se perdoar porque você gostou de alguém que não te fazia bem, né? Às vezes a gente tem umas culpas até meio adormecidas, assim, e também tem o rancor das outras pessoas que às vezes pode fazer mal, né? Então assim, né? Não é perdoar para a outra pessoa receber o perdão, é para você receber a graça do seu próprio perdão, da sua própria liberação, de deixar para trás aquilo que tá te pesando. Então, eu acho que é isso por aqui. Outras coisas que são muito legais aqui é você ter um contato comprometido com a natureza, né? O Anahata ali tem esse verde, né? O verde das matas, das florestas, enfim. Você ter um contato ali com a terra também, pisar no chão, fazer um aterramento, meditar sentado no chão. E não, sei lá, meditar deitado, sabe? Acho que aqui talvez você precise sentar mesmo para se aterrar e sentir essa coluna se alinhando também. E aí você consegue assumir melhor esse posto de mensageiro da divindade. Talvez aqui você tenha mensagens para receber da divindade também, porque vieram dois deuses. E aí, essas mensagens, elas vêm lá do seu coronário, não necessariamente do frontal, que seria o que está mais relacionado, eu acho, assim, com a intuição, mas é uma intuição divina, né? E aí, para você acessar isso também, você precisa se curar desse coração partido e continuar no teu projeto de despertar, né, da Kundalini, despertar espiritual, ou o que quer que faça mais sentido para você, tá? Bom, vamos finalizar aqui com as mensagens dos Guardiões da Floresta, para ver o que os guardiões querem te dizer, ou o que a sua intuição quer te dizer nesse momento, de uma maneira mais direta. E eu acho que o meu castiçal derreteu a derreteu a cera aqui. Vamos lá. Enquanto não pingar, tá tudo certo. Ó o conteúdo espirrando aqui do lado. Ai, meu Deus. Vamos lá. Felicidade. Carta da Joaninha. Muito fofa essa carta. E comunicação. Opa. Peraí, deixa eu aproximar aqui para vocês verem as cartas. A Joaninha
E a ervilha de cheiro, felicidade. Essa é lindíssima também. E o galo e o girassol, comunicação. Poderosos aqui. São os mensageiros mesmo, né? Porque o galo também traz esse espírito de uma certa liderança. Então, eu acho que aqui tem muita gente que trabalha com isso de passar uma mensagem adiante, né? Uma mensagem oracular, uma mensagem intuitiva. Ocorreu uma falha de comunicação. Como líder, resista à tentação de culpar os outros. Em vez disso, esclareça suas intenções, busque a compreensão e, se necessário, peça perdão. Tava falando de perdão agora, né? E aí eu falei, né, de você perdoar alguém. Talvez você também sinta que precisa pedir perdão. Bom, cuidado para não exagerar. Você pode sentir que tem tudo sob controle, mas o equilíbrio é algo delicado. Respeite seus limites para preservar a perspectiva de um futuro feliz. Bom, então aqui, para mim, tá relacionado com isso de você equilibrar os... Como posso dizer isso? Me vem talvez um conselho muito parecido com o do grupo 1, que é a disciplina de distribuição ali, né, dos fatores da sua vida. Então, tem a hora para dormir, tem a hora para levantar, tem a hora para comer e tal. Só que aqui, talvez seja a hora de você cuidar desse coração, a hora de você cuidar também dessa comunicação que está sendo passada para você, talvez assim, não ferir pessoas desnecessariamente, né? Haver essas mais falhas de comunicação e tal. Eu acho que aqui vocês estão num estágio um pouco mais avançado, eu acho. Mas é isso, né? Talvez você sinta que com o Hanuman que você é uma consciência divina, que você tem, né, esse autorreconhecimento, mas se você não tiver comprometimento com isso, com esse trabalho, com o seu próprio espírito, com a sua própria intuição, essa coluna ela vai se desmontar. Então, não adianta você começar o processo e largar pela metade. Você precisa continuar subindo, ascendendo ali, né? Então, sei lá, se você fez muitas aulas, posturas de yoga voltada para os chakras mais básicos, mais baixos, aí você vai subindo, né? Passa ali pelo coração, claro. E essa é uma parte que realmente está precisando da sua atenção, né? Então, talvez tenha sido uma parte que ficou negligenciada no processo. Acho que é isso, grupo 2. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Se fez sentido ou não, se algo não bateu, se algo, enfim, ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E se essa tiragem foi legal para você, se você gostou da maneira com que eu conduzo aqui, te convido a se inscrever no canal, ficar por aqui e acompanhar os próximos vídeos, tá? Deixa seu like e a gente se vê numa próxima. Tchauzinho!